a Liga vai desaparecer em 1852, naquele longo período de em torno de 15 anos, que marca o fracasso, o resultado, não é, do fracasso das revoluções de 48, 49. Então, eu já contei um pedaço da história para vocês, não é? Como é que o manifesto é produzido? É produzido no marco da Liga dos Comunistas. Mas é preciso olhar o outro lado. Aquela coincidência que eu mencionei. Não é? O manifesto está saindo na mesma semana em que os trabalhadores de Paris se revoltam. Não há nenhuma relação de causa e efeito. Os trabalhadores não pegaram o manifesto e disseram, agora sim, descobrimos o caminho. Leram o manifesto igualzinho eu li quando eu tinha 12 anos. Agora os problemas estão resolvidos, vamos para a Revolução. Não houve nada disso. Os trabalhadores parisienses não leram o manifesto. Foram ler, os poucos que o leram, muitos anos depois. Mas essa coincidência, eu disse, revela um processo de fundo. Nós aprendemos com Marx, do conjunto da sua obra, que as ideias dos homens não brotam daqui, não, ó. Elas passam por aqui. Elas são expressões organizadas aqui na nossa cabecinha de processos reais, históricos, que estão acontecendo fora da nossa cabeça. Arte, filosofia, ciência, teoria social, são formulações do cérebro dos homens. Mas esse conteúdo não é extraído do cérebro dos homens, não. É extraído da experiência social dos homens, da cultura que os homens já encontram constituída, dos problemas que são postos ao tempo em que esses homens estão vivendo. O materialismo de Marx consiste só nisso. Nada se passa aqui, ó, sem que tenha se passado ou esteja se passando aí. A revolução que explode em Paris em 1848 e que vai se alastrar como um rastilho que leva um barril de pólvora e fará a Europa continental tremer. Vocês querem ver a importância dessa revolução? Eu vou dar um exemplo muito fácil. Se eu perguntasse aqui, se eu estivesse numa sala de aula, num curso, aspas, normal, e perguntasse a vocês o nome de 5 líderes da Revolução Francesa, vocês saberiam na ponta da língua. Não é? Hébert, Marat, Saint-Just, Danton, Robespierre, iam mais adiante. Se eu pedir aqui 3 líderes da Revolução de 1848, vocês não vão me dizer. Não é? Fiquem descansados, eu não vou fazer essa pergunta, não. A Revolução Francesa ocupa nos nossos compêndios de história páginas e páginas, merecidamente. Precisava de ocupar mais. E a Revolução de 1848? É um pé de página, é uma meia página. Vocês deviam perguntar aos professores de história de vocês por que isso. É simples. A revolução que passou é um caso de história. A revolução que está em processo é um caso de polícia. Manda prender esses bandidos. Eu estava em Paris no 14 de julho de 1989. Bicentenário da Revolução. Avenida dos Champs-Élysées enfeitada. François Mitterrand estava recebendo chefes de Estado do mundo inteiro para comemorar os 200 anos da Revolução Francesa. Lá estava aquele cowboy não é? Aquele ator de filmes série C de cowboy, Ronald Reagan. Ele estava lá e saudou a Revolução Francesa. No mesmo momento em que mercenários, assassinos, financiados por ele, destruíam
assassinavam, incendiavam aldeias nicaragüenses. A Revolução Francesa era um caso de política, que já tinha passado. Para a burguesia, a história que já houve, essa é a história. A história quente, como diria Florestan Fernandes, a Revolução a quente, essa não é nenhum caso de polícia, é um caso de extermínio. A Revolução de 1848, no dizer de Claudin, que a estudou rigorosamente, foi a mais europeia de todas as revoluções. Durante 18 meses, o trono tremeu. Nesse processo, a classe operária descobriu que os interesses do terceiro Estado, lembram-se da unidade lá em toda a burguesia, terceiro Estado? Os interesses do terceiro Estado eram contraditórios. Os interesses do proletariado não são os interesses da burguesia. A prova histórica se dá em 48, 49. A bandeira vermelha tremula pela primeira vez nas jornadas de junho de 48. Tem gente que acha que foi o PT que inventou, né? Estão enganados. Foi não. Porque a bandeira tricolor era a promessa de quê? Igualdade, fraternidade, liberdade. Os trabalhadores foram às ruas, em França, exigindo o que chamavam de república social, ou seja, o direito ao trabalho. Foram chacinados. Foram chacinados. Os trabalhadores, os artesãos e a pequena burguesia radicalizada. A Revolução, que adquiriu caracteres diferentes em pontos distintos da Europa, não é? Foi a primavera dos povos, por exemplo, na Europa Central e Oriental. Pensei na Polônia, subjugada pelo tacão do czarismo. A Revolução foi abortada, foi sufocada em sangue. A Liga entra em colapso. Toda derrota é desmoralizante. Seus dirigentes, aqueles que sobrevivem, são presos, condenados a largas penas, ou então vão para o exílio. Marx e Engels, que participam ativamente do processo revolucionário alemão em 48 e 49, são obrigados ao exílio. A Liga volta a ser, não um partido amplo, mas volta a ser uma seita. Começam dissidências internas, quizílias, fofocas, calúnias, e a resultante é que Marx e Engels optam por dissolvê-la em 1852.